Atendimento psicológico de crianças pequenininhas. Muitos pais se perguntam qual que é a idade certa para procurar ajuda psicoterápica para crianças, principalmente quando as crianças são muito pequenininhas. Quando e quais os problemas deveriam fazer pais de crianças de 2 a 4 anos procurar ajuda de um profissional? Essa é uma dúvida muito comum. Diferente de um adulto que é capaz de expressar frustrações, medo, insegurança, tristeza, a criança pode demonstrar que precisa de ajuda apresentando alterações no seu comportamento e até sintomas físicos. Compreendendo sempre que algumas mudanças são comuns no processo de desenvolvimento, o que devemos ficar atentos é a frequência e a intensidade que aparecem, sendo 2 pontos importantes para prestarmos atenção. Mudança de comportamento, exemplo, uma criança muito ativa fica muito quietinha, ou o contrário também. Distúrbios físicos, sono, alimentação, controle dos esfíncteres, quando já adquiridos. Ao iniciar os atendimentos, o principal é que os pais se sintam acolhidos nas suas frustrações, culpas, quanto às questões envolvidas no desenvolvimento do filho. Pode parecer estranho usar a palavra culpa, mas é um fator nítido desde as primeiras conversas. Se a criança possui restrição alimentar, a mãe se sente que está fazendo algo que não seja adequado. Se a criança não dorme, os pais justificam que tentaram de tudo e que não conseguem modificar o comportamento. Se o problema é birra, contam os extremos que já tentaram sem sucesso. Todos os detalhes, eles são muito importantes para o profissional, que na orientação vai alinhar com os pais. Como é a dinâmica familiar, rotinas, hábitos, levando em consideração todas as possibilidades. Se a linguagem estabelecida está funcionando, muitas vezes, ao adequarmos o formato da linguagem para a faixa etária, o resultado é imediato. E é importante ver os vídeos da nossa série Valores para uma Vida Feliz. Vou deixar o card com o link para você acessar. Contextualizar cada fase do desenvolvimento infantil, as características, necessidades, estratégias, o que esperar em cada fase, em cada idade. Trabalhamos com orientação familiar, que é importante salientar que podem participar dessas sessões todas as pessoas que estão envolvidas na dinâmica da criança. Babá, cuidadores, pais, avós. Na orientação à escola, quando necessário, são analisados fatores ambientais e de estimulação, diferenciando reação comportamental, individual ou do desenvolvimento cognitivo e as fases de aquisição, traçando também estratégias de reflexão e combinados com os pais e as crianças. Mas a criança não vai para o atendimento nessa idade? Nessa idade, são raros casos em que a criança precisa do acompanhamento periódico. Em minha experiência, cerca de 80% tem resposta positiva nos primeiros 3 meses de orientação. O restante, há encaminhamentos para avaliação de outros profissionais, como TO, fono, neuropediatra e etc. Devido a alguns traços que a gente pode identificar no desenvolvimento neurológico ou outras áreas específicas. Podemos também utilizar o recurso de sessões de observação das crianças em certos casos, acompanhados pelos pais, para que desenvolva alguma estratégia específica ou observar reações ou níveis de compreensão de linguagem daquela criança especificamente. Diferentemente das crianças maiores, a criança ainda muito pequenininha não consegue estabelecer um diálogo concreto, não consegue expressar com autonomia suas ideias e sentimentos, porque ainda está adquirindo um vocabulário primário para se comunicar. Todos os sentimentos, situações, objetos, em geral, estão sendo nomeados e isso se estabelece na rotina com o tempo e a constância para que isso seja internalizado, além da repetição diária. Quando compreendemos os comportamentos e sintomas com base na psicologia do desenvolvimento, sempre tenham o cuidado de desenvolver junto aos pais pontos específicos que ligam o sinal de alerta para que as estimulações necessárias comecem o quanto antes. Esse cuidado é precioso, porque o fato mais marcante nas crianças é a velocidade de reação às estratégias e linguagens adequadas. As crianças pequenas, justamente por ainda não raciocinarem o que está acontecendo, manifestam em seus comportamentos uma condensação de tudo que está sentindo. O principal ponto da mudança é saber regular expectativas dos pais em relação aos filhos. Sabemos ouvir a criança de acordo com a fase do desenvolvimento em que ela se encontra? Isso é muito importante. Falando em desenvolvimento, resolvi fazer uma lista de comportamentos esperados para cada idade. É uma lista de comportamento que eu tenho observado no consultório e serve para você ter uma noção para comparação. Lembrando que cada criança tem um ritmo de desenvolvimento.
Porém, é importante saber que para cada fase existe um marco do desenvolvimento que precisa muito ser respeitado e que depende muito da estimulação e da relação dos pais com a criança no meio em que ela vive.